Oi, tudo bem? Meu nome é Daniel, sou fundador do blog Inglês no Teclado e nesse vídeo eu vou lhe dar algumas breves dicas para você que está justamente começando a aprender inglês, começando a estudar a língua inglesa. Você sabe o que é polissemia? Por exemplo, o que significa a palavra manga? Se eu lhe perguntar, e aí, o que significa a palavra manga? O que você tem a dizer sobre isso? Você pode pensar em manga, por exemplo, quando eu me refiro à fruta. Você também pode pensar quanto à manga, que é essa parte aqui do meu casaco. Então perceba, a gente pode utilizar uma palavra da língua portuguesa em contextos completamente diferentes. Quando eu digo, por exemplo, a palavra cabo, você sabe o que significa a palavra cabo? Qual é a sua definição da palavra cabo? Eu posso me referir ao cabo, por exemplo, o cabo da faca, ou posso inclusive me referir ao cabo do exército. Então, esses são exemplos de palavras polissêmicas, isso porque, como eu disse no começo desse vídeo, a gente pode utilizá-las em contextos completamente diferentes. Então, o interessante aqui é para você que está começando a estudar inglês, procurar saber os diferentes significados de uma palavra. O que eu costumo sugerir para quem está começando a estudar inglês é não ficar viciado ao simples ato de pegar um dicionário e aprender um único significado de uma palavra. Isso porque, às vezes, aquela palavra se trata de uma palavra polissêmica. Ela pode ser utilizada em contextos completamente diferentes. Outro exemplo em português. Se eu lhe perguntar o que significa a palavra baseado, você pode pensar, baseado? Por exemplo, se eu lhe disser, João fumou 2 baseados, você imediatamente pensa que, peraí, nesse caso, baseado é uma gíria para maconha. Correto. Agora, se eu disser, esse filme é baseado em fatos reais, você pode imediatamente pensar, baseado nesse caso significa que ele é fundamentado, ou seja, toda a essência do filme está baseada em fatos que realmente aconteceram. Quer dizer, por acaso existem fatos que não aconteceram? Então a gente tem aqui a diferença no sentido da palavra baseado. Agora, se eu disser em inglês, os caças dos Estados Unidos ficarão baseados na Polônia. Nesse caso, eu estou dizendo que eles ficarão alocados na Polônia. Então temos aqui uma palavra que também pode ser classificada como polissêmica. Em inglês, a gente costuma estudar um exemplo muito clássico, que é o verbo do. Se você conferir no dicionário, vai ver que existem diversas possibilidades de uso do verbo do. De fato, a gente pode utilizar o verbo do como verbo principal, podemos utilizar o verbo do como verbo auxiliar. Eu posso dizer em inglês, can you do me a favor? Novamente, can you do me a favor? Nesse caso, a palavra do está sendo utilizada com o sentido de fazer, está sendo empregado como verbo principal. Eu lhe perguntei, você pode me fazer um favor? Can you do me a favor? Agora, se por exemplo, o nativo da língua inglesa ele diz, I don't do drugs. Novamente, I don't do drugs. Nesse caso, o verbo do contém aqui a noção de ser chegado em algo. Quer dizer, ele não é chegado em drogas, ele não abusa de drogas. Ele pode dizer, I don't do drugs. Outro verbo muito interessante dentro do tema da polissemia é o verbo have. Eu posso te perguntar, do you have kids? Nesse caso, have contém o sentido de possuir, ter. Eu quero saber se você tem filhos. Do you have kids? Agora, se eu digo, por exemplo, em inglês, I had lunch 20 minutes ago. De novo, I had lunch 20 minutes ago. Eu estou dizendo que eu almocei há 20 minutos. I had lunch 20 minutes ago. É muito comum a gente utilizar o verbo have com o sentido de consumir algo. Então, nesse caso, a construção foi have lunch. Veja que have com o sentido de consumir, nesse exemplo, nada tem a ver com aquele sentido de ter ou possuir. Quando eu lhe perguntei se você tinha filhos. Por meio dessas dicas, você deve ter percebido como é importante a gente justamente não focar em um único sentido da palavra, tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa. Se você gostou dessa dica de inglês e gostaria de aprender muito mais daqui para frente, não se esqueça de se inscrever no canal do Inglês no Teclado. Eu tenho certeza que as nossas dicas vão lhe ajudar de alguma forma. Thank you for watching, and I'll see you next class. Bye!